longe de mim, que nunca se afastem de ti. Eu entrego o futuro deles, os sonhos e o caminho. Entrego cada escolha até quando estiverem sozinhos. Se um dia eles caírem, levanta eles do chão e lembra eles que tem um pai no céu que nunca solta a mão. Eu não posso ir em todos os lugares, mas o Senhor pode. Eu não posso ver tudo, mas o Senhor vê. Então vai na frente deles, protegendo cada passo, porque o meu maior medo é perder eles do teu abraço. Pai, eu confio. Cuida dos meus filhos melhor do que eu cuidaria, porque eles são meus. Mas antes de tudo, são teus. Curei tanto em lugares que não eram pra mim, e no fim eu só precisava de ti. Eu corri atrás de respostas, tentei preencher o vazio em mim, mas quanto mais eu buscava no mundo, mais eu me afastava de ti. Sorrisos que não duravam, caminhos que não levavam a paz. Eu me perdia tentando encontrar algo que só o Senhor faz. Até que eu parei e ouvi tua voz me chamar. No silêncio eu entendi que nunca deixei de ser teu lugar. Tu és o meu lugar, onde eu posso descansar. Mesmo quando tudo em mim se perde, em ti eu volto a respirar. Tu és o meu lugar, meu refúgio, minha paz. Eu rodei o mundo inteiro, mas ninguém me ama como tu me amas. Tem dias que eu ainda me perco e quase esqueço quem eu sou, mas algo dentro de mim me puxa e me lembra de onde eu vim. Teu amor não me abandona, mesmo quando eu me afasto de ti. E quando eu volto quebrado, o Senhor ainda está aqui. Sem cobrança, sem distância, só teus braços pra me acolher. E eu percebo que nunca foi sobre merecer. Tu és o meu lugar, onde eu posso me encontrar. Mesmo em meio aos meus erros, o Senhor escolhe me amar. Preciso de mais nada além de você. Glória a Deus. Glórias a Deus. Saúde meus irmãos com a paz do Senhor. Uma ótima tarde a todos de domingo. Meus irmãos, estava aqui no meu cantinho fazendo aqui uns ajustes aqui no nosso podcast.
Primeiramente, quero já agradecer a Deus por essa oportunidade, por estar entrando aqui nesta tarde abençoada para transmitir uma palavra aí ao coração dos nossos irmãos que vão nos escutar, que vão nos assistir. Que Deus venha abençoar, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha estar com todos aí, venha reinar em cada lar, em cada vida, em cada coração. Estava aqui meditando nas Escrituras, meus irmãos, e decidi compartilhar com vocês essa mensagem. No livro de Marcos, no livro de Lucas, no livro de Lucas, do seu capítulo 24, no seu versículo 13, a qual vai falar de dois discípulos, acerca de dois discípulos caminhando para Emaús. Meus irmãos, depois daquele acontecimento, tudo com Jesus, a sua crucificação, as nossas irmãs, indo até o sepulcro na madrugada e vendo que o corpo do Senhor Jesus já não estava mais lá, e assim apareceu um anjo falando para elas, né? Vai, avisa aos meus irmãos, né, aos discípulos, que Jesus já não está mais aqui. Então a Bíblia vai falar aqui no livro de Lucas, aqui, no seu capítulo 24, no seu verso 7, que essas mulheres foram e pronunciaram todo o acontecimento, né, o que estava acontecendo, o que elas viram, e eles não acreditaram nelas, né? Eles não acreditaram nelas. Falaram que a Bíblia fala que eles falaram que elas estavam delirando. E no versículo 13 a Bíblia vai falar que dois dos discípulos de Jesus estavam de caminho para Emaús, a se encontrar com outros irmãos que estavam por lá, outros discípulos de Jesus. E nesse caminho para Emaús eles estavam comentando um com o outro tudo acerca do ocorrido, o que aconteceu, né, acerca de Jesus, né, dos povos que entregaram ele para ser crucificado, e eles comentando ali um com o outro ali. A Bíblia vai falar que no meio do caminho eles iam rumo para Emaús. Eles estavam tristes e cabisbaixos por todo aquele acontecimento, mas antes, Jesus tinha alertado a esses discípulos aí para ficar o quê? Para ficar em Jerusalém, né? A ordem era ficar em Jerusalém, para que até que do alto tivessem sido revestidos com o poder de Deus. E Jesus ele já vinha alertando esses discípulos, sobre a partida dele, sobre a ida dele. E Jesus falou: eu vou subir, vou preparar um lugar para vocês, vou voltar a buscar vocês. Falou em parábolas, né? Inclusive a parábolas das 10 virgens. Falou assim: mas vocês ficam espertos que a qualquer momento eu volto para buscar a minha noiva, né, a minha igreja. E a Bíblia vai falar que agora, depois desse acontecimento, os discípulos começaram a se dispersar, né? Começaram cada um ir para um canto, e esses desses discípulos estavam indo de caminho para Emaús. A Bíblia vai falar que eles estavam de caminho para Emaús, e no meio do caminho aparece um homem e começa a conversar com eles, né? Pergunta para ele do que eles estavam falando, né? A Bíblia vai falar assim, que esse homem aparece e pergunta para ele: do que vocês estão conversando? Aí eles começam a falar de Jesus. Ele falou assim: você não tem ouvido falar, por acaso? Você é estrangeiro, você é um peregrino aqui que não ouviu falar dos acontecimentos dos últimos dias, acerca de um Jesus que foi crucificado, um profeta, um varão valoroso, aonde é rico em obras, né, em maravilhas, prodígios, curou muitos enfermos, né, pregou muito, aleluia. E ali a Bíblia vai falar que esses dois discípulos agora caminhando e Jesus conversando com eles, aí chega até a casa onde eles iam se alojar, onde já tinha outros irmãos esperando por Jesus. E a Bíblia vai falar que já era tarde da noite e Jesus, né, no caso o homem, já estava seguindo o seu caminho. Quando eles viraram, ele falou assim: você não quer passar a noite com nós? Não quer passar a noite conosco? Entre, vamos comer alguma coisa, porque já é tarde, né? Já é tarde, e entra, vamos participar conosco. E ali Jesus entra e participa com eles, né, daquele banquete. E a Bíblia vai falar que agora Jesus senta na mesa junto com os seus discípulos ali. A Bíblia não especifica quem eram os discípulos que estavam ali, só fala que eles estavam ali reunidos, né,
sentado na mesa. E de repente Jesus agora ele senta na mesa, parte o pão, né, e fala assim, que a paz esteja convosco. E aí foi onde que os olhos deles abriram e eles vieram, né, falar assim, nossa, é o mestre, né? É o mestre, porque a partir do momento que Jesus se apresenta, a paz esteja convosco, né? E parte o pão e Jesus desaparece. E agora os seus discípulos ele vai comentar um com o outro. Você lembra que quando ele vinha conosco, conversando conosco, falando, né? E o nosso coração ardia, o nosso coração queimava quando ele falava. O interessante que me chama a atenção aqui, meus irmãos, um ponto que eu quero compartilhar com meus irmãos aqui, que antes, né, antes do meio do caminho para Emaús, naquele começou a caminhar para Emaús, eles estavam cabisbaixos, estavam tristes e caminhando para aquele lugar onde ali os outros discípulos já estavam esperando ele. Mas no meio do caminho aparece Jesus, né, e começa a conversar com aqueles discípulos e eles se enchem de ânimo, porque Jesus agora começa a conversar com ele. E agora ele vai falar, lembra de como quando ele pregava para nós, falava para nós, nossos coração ardia, porque assim, meus irmãos, a caminhada sem o nosso Senhor Jesus, sem o nosso Cristo, a caminhada é uma caminhada vazia, sem a presença do Senhor é uma caminhada vazia, é uma caminhada triste, é uma caminhada que a gente não vê solução, não vê esperança. A gente praticamente fica cego, né? Triste, cabisbaixo. Mas quando Jesus entra aqui, vamos ter aqui uma visão aqui muito interessante, que quando ele entra, a situação muda do caminho, do meio do caminho adiante para Emaús, agora muda. Agora Jesus começa a falar, eles começam a ouvir. Porque quando Jesus fala, o nosso coração queima. Quando a palavra ela é pegada, o nosso coração queima. Quando a gente medita nesse livro aqui, estamos meditando nele dia e noite, que nem eu estou meditando agora e compartilhando com vocês essa mensagem. Eu não sei como você se encontra nessa tarde de domingo, você que está me assistindo, você que vai me assistir. Eu não sei como se encontra a sua tarde de domingo, mas a partir do momento que eu menciono a palavra, prego a palavra, falo da palavra, algo é para acontecer, porque a palavra ela tem poder. A Bíblia vai falar que a palavra ela é vida. E ela também, no livro do Hebreus, vai falar que ela é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, né? Ela transforma as vidas. Assim como transformou a minha vida, transformou a vida de muitos amigos meus, muitos irmãos aí que estão na caminhada, onde há uns tempos atrás éramos errantes, aí, falhos, né? E hoje, graças a Deus aí, através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo aí, a misericórdia dele nos alcançou e hoje estamos aqui restaurados pela graça do Senhor, né? Pela maravilha, né? Pela grandeza do seu nome, pelo poder do seu nome, que o nome de Jesus tem poder, meus irmãos. O nome de Jesus tem poder, a palavra tem poder para transformar. E o mais interessante é que aqueles homens estavam indo de caminho para Emaús, eles se encontravam ali num momento de fragilidade. Então eles estavam com o coração aberto. A partir do momento que Jesus começou a pregar para ele, dentro da casa ele vai falar, lembra quando ele pregava para nós e o coração nosso ardia? O coração ardia porque eles estavam ouvindo a palavra, eles estavam prestando atenção na palavra. Então, todas as vezes que a gente abre o coração para a palavra entrar, o nosso coração queima. A gente sente a presença do nosso Senhor Jesus porque ele é real e ele é verdadeiro. Então, a Bíblia vai falar que agora, quando eles entram na casa e que Jesus senta na mesa, parte o pão e fala, paz esteja convosco, algo muda. A Bíblia vai falar que quando Jesus entra, parte o pão e fala, paz esteja convosco, a visão deles abre. A visão, eles começam a enxergar e falar, é Jesus. Porque somente em Jesus encontramos paz. Somente em Jesus encontramos paz. E a Bíblia vai falar que agora esses homens, depois de ter visto e ouvido a palavra, esses homens agora, eles retornam para Jerusalém, para que se cumpra a palavra, né? Para que se cumpra a palavra que Jesus falou, ficais em Jerusalém, para que até do alto sejam revestidos de poder. E aí a Bíblia vai falar que agora esses homens voltam para aquele lugar, para Jerusalém, onde estavam reunidos outros apóstolos, e ali eles se reúnem. A Bíblia vai falar que eles são perseverantes na oração, porque a promessa foi feita, a promessa foi lançada. E agora, para se cumprir a promessa, precisamos perseverar na oração e no partir do pão.
no partir do pão. A Bíblia vai falar que esses homens agora, eles voltam para Jerusalém e se reúnem com os outros irmãos e começa agora a orar. Começa a orar, começa a falar das grandezas do Senhor. Aí a Bíblia agora já leva nós para Atos 2, para que se cumpra a promessa. E a Bíblia vai falar que se cumpriu a promessa que Jesus falou, né? Que ele subiria, preparar um lugar para a igreja dele e voltaria para buscar a igreja dele. Ele não falou o dia e nem a hora. Pode ser a qualquer momento Jesus pode vir buscar a sua igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E a Bíblia vai falar que o que? Eles estavam unanimemente em oração, ali naquele cenáculo reunido, e lá em Atos 2 a Bíblia vai falar que agora, eles perseverando na oração, diz que desce do céu um som veemente e impetuoso que encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia vai falar, mas não se ausente de Jerusalém. Então é muito importante a gente estar na presença do Senhor, é muito importante a gente estar aí perseverante na caminhada com o Senhor, não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, né? O negócio é seguir o alvo, e o rumo ao alvo, né? O alvo que é Cristo. E mais interessante aqui, meus irmãos, é que esses profetas, esses discípulos, eles estavam aguardando a promessa, porque também houve uma promessa no livro de Joel, que no final dos tempos o Senhor batizaria a todos com o Espírito Santo dele, né? Muitos as crianças profetizariam, o Espírito Santo desceria, muitos teriam dom de interpretação, de língua, de profecia, e essa profecia ela se cumpre nos nossos dias, até os dias de hoje, né? A presença do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo hoje em dia, assim, a Bíblia fala que as coisas espirituais são loucura para aqueles que são carnais, né? Então, lá em Atos 2, a Bíblia vai falar que quando o Espírito Santo desceu sobre aquele povo a qual estava orando, a qual estava perseverando ali na oração, a Bíblia vai falar que eles ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, a qual o Espírito concedia eles falar. Porque do lado de fora tinha várias origens, vários povos de várias línguas. Então a Bíblia concedeu que cada um falasse com a língua a qual o Espírito concedia. Um falou em persa, falou em árabe, outro falou em aramaico, várias línguas. E os de fora estavam ouvindo eles falar. Mas como pode eles sendo homens, Galileu, falando na nossa língua de nascença, na nossa língua de origem? E o que me chama a atenção é isso, são várias línguas. Então o Espírito Santo concedeu para eles vários idiomas, para que ele transmitisse. E a Bíblia vai falar, e eles falavam em outras línguas, a cada um o Espírito Santo deu uma língua. E o que falava em árabe, eles falavam das grandezas, eles falavam assim, nossa, mas eu estou escutando ele falar a minha língua e as maravilhas, contando as maravilhas de Deus na nossa língua. Porque o Espírito Santo é ele que dá a interpretação de tudo, é ele que nos capacita, meus irmãos, é ele que faz tudo, nós somos movidos por ele. E quando a gente é movido pelo Espírito Santo, o nosso rumo é o alvo, né? É o alvo. E o interessante aqui, que me chama a atenção também aqui, é que a partir do momento que esses homens voltam para Jerusalém, eles se reúnem com os irmãos. Eles ficam numa comunhão e em uma só oração, numa só perseverança. O importante da gente estar em comunhão com nossos irmãos, o importante da gente estar em união com a igreja de Cristo, com os nossos irmãos em Cristo, para quê? Para que a gente venha se revestido cada vez mais, porque quando uma igreja se encontra em oração, em uma só oração, em um só propósito, algo sobrenatural acontece. Aqui a Bíblia me leva também no livro aqui num acontecimento aqui que se encontra no livro de Lucas também, que Pedro estava preso e após a morte de Felipe, né? Pedro foi preso e tinha um povo na casa de uma irmã Maria ali orando, né? Eles estavam orando, unanimemente orando em oração, numa só concordância, numa só súplica, e ali que também algo poderoso aconteceu. O poder da oração, meus irmãos, ela move montanha, rompe barreiras, né? Rompe barreiras. E a Bíblia vai falar que
quando esse povo estava orando dentro da casa ali da nossa irmã Maria, Pedro estava na prisão, Pedro estava dormindo, e a Bíblia vai falar que quando eles perseveraram na oração, tem que perseverar na oração, meus irmãos. Quer um milagre, quer a vitória, tem que perseverar na oração, porque a oração, a chave da vitória está na oração. A oração é a chave da vitória. Então a Bíblia vai falar que quando eles estavam perseverando na oração, o anjo do Senhor desceu até aquela prisão e despertou Pedro. O importante da gente perseverar na oração, para quê? Para que o anjo venha despertar aquelas pessoas que se encontram carcerada, aprisionada no mundo espiritual, já se encontra sem força para orar, sem força para jejuar, sem força para ler a Bíblia, sem força para ir para a igreja. Então, a importância da gente interceder por esses irmãos é para que eles venham despertar, para que o anjo venha despertar ele, venha descer com pão, venha descer com água, né? Para que eles venham ter força para poder aí romper as barreiras e dar continuidade no ministério deles novamente, porque enquanto a igreja estava orando, algo aconteceu. A Bíblia vai falar que o anjo desceu até aquele cárcere, né? E falou para Pedro, ó, veste a sandália, cinge a sua capa e vamos, porque, né? Agora você está livre. Pedro ali agora levanta, cinge, coloca a sandália, cinge a capa e sai. A Bíblia vai falar que ele nem precisou tocar nas grades, ele nem precisou tocar nos portões, simplesmente os portões se abriram. Pelo poder de Deus. E ali a Bíblia vai falar que agora ele vai até a casa da irmã Maria, onde estava tendo a oração. Porque ele já sabia o lugar da oração, ele já conhecia o lugar que tinha oração. Então Pedro automaticamente, a partir do momento que ele sai daquela prisão, ele vai até o lugar de oração. Porque Pedro também era um homem de oração. Pedro também ele vivia em oração. Pedro vivia em oração junto com os irmãos. Pedro não perdia tempo. Pedro era um homem que sempre estava ali em comunhão com o Senhor, buscando ao Senhor. E quando a gente busca, ora ao Senhor, algo acontece. Algo acontece poderoso no mundo espiritual. A Bíblia vai falar que Pedro agora ele bate na porta e vê uma criança atender ele, vê uma menina atender ele. A Bíblia não fala a idade dessa menina, só fala que é uma menina. Uma menina vem e atende. Pedro bate na porta e ela pergunta quem é. E Pedro vai falar, sou eu, Pedro. E agora essa menina corre e fala para os irmãos que estavam orando, ó, Pedro está na porta. E agora eles pegam e falam, não, como pode Pedro estar na porta? Não tem como, Pedro está preso, Pedro está guardado, né, por um quarteto de soldado muito forte. E Pedro, continuando batendo, e Pedro, abra a porta para que eu entre. Né? Então, meus irmãos, vamos perseverar na oração, vamos perseverar na busca. Eu não sei aí... Quem da tua família, quem dos teus amigos, quem necessita de oração, quem precisa de oração, vamos estar orando para essas pessoas, para que Deus venha libertar, venha levantar ele, assim como levantou Pedro, para que eles venham dar continuidade nesse ministério ao qual o Senhor chamou. Que eu creio que através da sua oração, da minha oração, eu creio que nós vamos mover o céu, eu creio que o anjo do Senhor vai descer do céu e resgatar aquelas pessoas que se encontram aprisionadas, que se encontram caídas, que tem o mesmo ministério como o de Pedro, um ministério grande, bonito e poderoso. Eu creio em nome de Jesus que a qualquer momento, assim como Ezequiel profetizou naquele vale de ossos secos, vamos profetizar a vida na vida dos nossos irmãos. Em vez de criticar, em vez de julgar, vamos orar para que Deus venha dar força, para que Deus venha fortalecer. E os nossos irmãos venham aí novamente ter vida, né? Novamente ter uma vida de comunhão com o Senhor, participar do pão, né? Do partir do pão e ser perseverante na oração. Amém, meus irmãos? Fiquem com essa mensagem. Essa é a mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração e eu decidi aqui, resolvi compartilhar com os meus irmãos aí, que Deus venha abençoar cada um de vocês aí logo mais. Irmãos, isso aqui é só estamos aqui trabalhando aqui, ajustando algumas coisas. Estou ajustando aqui as câmeras, né, para que venha dar uma qualidade melhor. Estou pesquisando aqui, né, e eu conto muito com a ajuda dos irmãos aí, né, no comentário, pergunto, fale para mim como que está a qualidade do som, como que está a imagem, o áudio, para que eu venha aí para que eu venha buscar melhorar
a melhorar, né, meus irmãos? Que eu quero fazer um negócio legal, quero fazer um negócio com excelência aqui pro Senhor. Então, meus irmãos, eu não entendo muito esse negócio de tecnologia, eu busco aqui no YouTube aqui algumas informações para que eu venha estar melhorando, né? Melhorando no vídeo, no som, no áudio. Aí vocês comentam aí, né? E temos um canal também ali no YouTube aqui, você vê aqui